Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com a professora Cristina Meneghello, que é historiadora, docente da Universidade Estadual de Campinas e também coordenadora da Olimpíada Nacional em História do Brasil. A gente vai falar sobre essa nova lista de obras literárias obrigatórias do vestibular da USP, a FUVEST. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL, ao Em Detalhes. Muito obrigada. É uma alegria poder falar com vocês aqui no ICL e espero poder ajudar com esse debate. Vamos nessa, então. É um prazer, professora. E antes de mais nada, eu queria pedir para a senhora ajudar a gente a entender os critérios utilizados para alterar essas obras literárias da FUVEST e por que elas geraram essa polêmica toda, né? Alguns acadêmicos, críticos literários dizem que essa proposta, essa mudança, eles chamam de caráter militante, também de exclusão de escritores brasileiros, de grandes escritores brasileiros. A presidente do Conselho Curador da FUVEST, que também é vice-reitora da USP, que é a Maria Arminda do Nascimento Arruda, ela deu uma das entrevistas a respeito disso, falando que essa mudança vem para valorizar o papel das mulheres na literatura. Não só como personagens desses livros de ficção e tudo mais, mas também como autoras, porque por muitos anos, por muito tempo, ainda continuam sendo alvo de décadas de invisibilidade, né? Por serem mulheres, justamente. Então, queria ouvir a senhora a respeito disso, por favor. Antes de mais nada, quero deixar claro que não falo pela USP, nem falo pela FUVEST, sendo uma docente da Unicamp, eu observo essa discussão sobre a lista de leituras a partir do lugar de quem estuda o ensino, no ensino médio, a partir do lugar de quem estuda os exames de admissão, né? E os impactos que os exames de admissão, como por exemplo o vestibular da FUVEST, tem sobre a educação básica. Tá? Então, não estou aqui nem advogando e nem contra, né, essa discussão. Essa escolha, né, pelas autoras mulheres que a lista faz, e existe essa resposta que está circulando aí no jornal, explicando que ela é uma decisão consciente, né, por parte do FUVEST, ela é uma maneira de você de uma forma radical, estabelecer que existem outros cânones possíveis na literatura, outros autores, no caso, autoras, a serem lidos e a serem conhecidos, né? O vestibular, a maneira como ele é hoje, seja na USP, seja na Unicamp, ele é muito diferente do vestibular que nós conhecemos há 1, 2, 3 décadas. O vestibular ele vem se renovando. E a escolha por essas autoras, eu acho que é proposital, né, para justamente dar esse impacto, mostrar que existem outras literaturas, outros lugares, né, a partir dos quais as pessoas produziram no passado e continuam a produzir literatura. A reação que a gente teve, aqui também eu não me coloco como uma especialista em ensinos, em literatura, porque eu não disputo o lugar de excelência que os intelectuais que assinaram essa carta protesto têm justamente na sua área de especialidade, que é a literatura, o ensino da literatura. Mas o que me parece assim, que é uma reação exagerada, alarmista, em relação a essa alteração da FUVEST. Por que exagerada? Exagerada porque não é a lista de leituras de 3 vestibulares, né? Essa é a lista que vale por 3 vestibulares. Não é essa lista que determina o que é ensinado na escola, no ensino médio. O que as universidades pedem tem uma influência principalmente no 3º ano do ensino médio e nos cursinhos preparatórios. Tampouco a lista cobre tudo o que aparece no vestibular. Vou dar um exemplo desse vestibular aqui, desse ano. Se a gente for... inclusive um colega que é da USP, o Júlio Pimentel, fez esse cálculo.
Nesse ano de 2024, a FUVEST fez 25 perguntas de língua portuguesa e literatura. 13 dessas perguntas eram sobre os livros que estão na lista. As outras 12 perguntas são de autores que não estão na lista. Cíntia Moscovici, Clarice Lispector, a Conceição Evaristo, a Paula Chiziane, o Anilton Krenak, etc, etc. A Unicamp, que tem uma lista separada, começou há algum tempo a entender outras linguagens como leitura obrigatória, entre aspas. Então, nós já tivemos o disco dos Racionais, agora a gente tem um LP do Cartola. Então, pensando que existem outras maneiras, né, de você entender a produção da poesia, a produção literária no país. Então, primeiro, não cai só o que tem na lista, né? Segundo, os cânones, o Machado de Assis, o Essa, quem sabe até alguns Gonçalves Dias, vão continuar a ser lidos nas escolas porque não existe essa transmissão direta, né? Então, do que, na verdade, a gente está falando aqui? De um lugar que nós entendemos como legítimo ou ilegítimo de quem são os autores e autoras. E aí sim a gente tem um problema. Eu imagino, eu não conversei com as pessoas da FUVEST que fizeram isso, eu imagino que é aquela ideia de dar uma chacoalhada nos cânones, né? E eu fui ver as listas de leitura passadas da FUVEST. Se você pega a lista, por exemplo, de 99, só autores homens. Ah, tudo bem, então vamos mandar 10 anos no tempo. 2009, só autores homens. Tá bom, vamos mandar mais um pouco. 2017, que era uma lista que valia para 2018 e 2019, só autores homens. E aí, nessa última leva de 17, 18 e 19, é algum momento em que sai, se eu não me engano, Capitães de Areia, e aí entra uma autora mulher. Então, eu acho que é um pouco uma estratégia de reparação, né, para algo que levou bastante tempo para ser consertado, para ser corrigido, não é? Uma estratégia talvez que pareça exagerada para alguns, mas que eu acho que cumpriu o que se buscou, né? Que foi causar essa conversa. As pessoas estão falando sobre o vestibular, estão falando sobre a educação básica. E aí eu quero entrar num ponto muito mais delicado, assim. O quanto a universidade conhece ou não conhece o que está acontecendo na educação básica, né? Eu adoraria ter visto uma lista assinada por centenas de doutos intelectuais quando o Michel Temer passou a reforma do ensino médio em 2017, reforma da qual nós vamos agora começar a colher os frutos, que são estudantes que não têm aula de história, nem no segundo, nem no terceiro ano do ensino médio, que não têm aula de sociologia, que não têm aula de filosofia. A depender do percurso, não tem aula de química e nem de física. Esse é um dano enorme ao ensino, enorme, muito maior do que qualquer pretensa lista de leituras, que tem um impacto também, eu acho que no consumo e na venda de livros, então a gente não pode fingir que não sabe que isso impacta também nas editoras, que isso impacta também na venda de livros, etc. Mas de que ensino médio a gente está falando? Então, eu muitas vezes percebo nas pessoas da universidade, assim, quando elas falam da escola, elas falam ou da escola onde elas estudaram, ou da escola onde os filhos ou netos delas, porventura, estejam estudando, mas não é uma visão global, uma visão macro do que é o ensino hoje. Essa visão macro do que é o ensino hoje nos deixa muito preocupados. Nos deixa preocupados porque mesmo as listas obrigatórias com os grandes autores, e eu jamais direi que não são grandes autores, né, os que compunham as listas antes, elas se transformam em resumos ou em vídeos. E os jovens leem os resumos ou assistem os vídeos e aí tentam a sorte na hora de fazer os vestibulares. Então, talvez o que a gente devesse estar discutindo aqui é assim, e os vestibulares? Por quanto tempo essa vai ser a forma de acesso
ao ensino superior público. E essa sim é uma conversa que vale a pena ter. A senhora trouxe tantos pontos importantes aqui, mas particularmente um deles me tocou bastante, na verdade 2 deles, porque eu acho muito interessante quando a senhora compara com listas de leituras obrigatórias de vestibulares anteriores da USP. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Raquel de Queiroz, de Clarice Lispector, são autoras consagradas que furaram uma barreira muito dura na academia para conseguir fazer parte, figurar nessas listas obrigatórias, como é a da FUVEST, que é um dos maiores vestibulares do país. Agora, diversas críticas já foram feitas à FUVEST e também a vestibulares nesses mesmos moldes. E aí a senhora trouxe, por exemplo, exemplos de como os vestibulares podem se modernizar e pensar em outras formas de avaliação, assim como a Unicamp fez, trazendo, por exemplo, um LP do Cartola. Mas, de maneira geral, por ser um mecanismo de avaliação que a gente pode pensar, por exemplo, que não contempla quem não estudou em escolas de ponta, ou seja, de que esses critérios seriam elitistas. E aí eu falo de um lugar de quem justamente estudou em escola pública e ficou 3 anos sem ter aula de física. Eu fiz parte desses alunos que tiveram uma defasagem muito grande de ensino e tive que enfrentar também, como até hoje acontece, esses vestibulares que tinham ali questões de matemática, física, química iguais para todos os alunos de todos os lugares do Brasil. Agora, a senhora acha que essas transformações, como por exemplo essa obra que alguns especialistas estão avaliando como uma medida radical de obras escritas só por mulheres, e é importante dizer aqui que isso é uma proposta temporária, né? Essa lista é entre 2026 e 2028, quer dizer, não é para sempre que essa lista está sendo proposta. Mas vamos lá. Transformações como essas são tentativas de dialogar com essas mudanças na nossa sociedade, de ser mais inclusiva e, consequentemente, pensar também em outras formas de como as pessoas estão consumindo a literatura hoje? Eu acho que aqui você acertou assim, em cheio ao entender a questão por esse lado. Acho que se o objetivo dessa lista era fazer as pessoas pensarem um pouco sobre o que estão lendo e o que a escola está pedindo que seja lido, ela já teve sucesso, né? Nessa chacoalhada aqui que ela procurou dar. E aí a reação contrária só fortaleceu, né, que nós tenhamos essa possibilidade de estar falando sobre esse tema. E eu acho que a gente sabe que na escola existe uma escola pública que é uma escola pública que a gente pode chamar de excelência, né? Que são os cursos técnicos ligados às universidades públicas ou são os institutos federais. E existe uma outra escola pública, essa sim, que sofre de defasagem, de aprendizagem, que não tem professores suficientes, não tem condições físicas suficientes. E aí você joga para um vestibular todas essas pessoas como se elas estivessem vindo na mesma igualdade de condições. Assim como existem coisas que eu acho que são absurdos, né? São bizarrices, né? Como famílias que mantêm os filhos simultaneamente numa escola pública e numa escola particular para que ele possa dizer que fez o ensino médio na escola pública, ou seja, as pessoas vão criando mecanismos para burlar, né, os exames de seleção. Qual seria, então, o caminho para isso? Primeiro, vamos começar lá atrás disso que você falou, reverter a reforma do ensino médio. Né? A proposta que a gente tem atualmente é que ela seja parcialmente revertida. A gente não vai dizer que o ensino médio era excelente, mas isso que foi criado é excludente, é muito ruim. Então, eu acho que essa é a luta de fundo. Uma lista só de autoras mulheres, se a gente reage e fala assim, não, mas por que fizeram assim? Por que não foram aos poucos? Por que não puseram uma autora para a gente ir acostumando? Aí punha 3,
aí depois punha meio a meio. Eu acho que tem coisas que não podem esperar. Quando surgiram as cotas, né, EPI, como a gente fala aqui em São Paulo, né, pretos, pardos e indígenas, muita gente falou assim, não, mas não é na ponta da universidade que tem que fazer essa alteração. A gente tem que melhorar a educação básica, a gente tem que melhorar lá nos cursos primários. Não adianta. Essas pessoas têm 18 anos hoje. É hoje que elas precisam da oportunidade de vir para a universidade. A gente não pode sempre reagir dizendo que tem que melhorar lá no começo e aguardar 20 anos por uma alteração. Tem gerações que não têm 20 anos para os quais esperar. Eu vejo essa lista um pouco assim. Em vez de, agora põe mais uma, agora põe mais duas autores. Não. Agora vamos pôr um autor indígena. Não. Vamos fazer algo assim para gerar impacto. Então, deixemos essa história da lista de lado, inclusive porque eu mostrei que na prova da FUVEST caem outros autores que não esses, não é? E que ela é justamente alterada a cada 3 anos, não por acaso. As listas são alteradas a cada 3 anos porque é quanto dura o ensino médio, tá? Não é fortuito essa coisa de 3 em 3 anos. Então, vamos pensar em formas de democratizar o acesso à universidade. E aí, democratizar o acesso à universidade é diversificar as formas de ingresso, né? Eu acho que o grande especialista nesse tema é o professor José Alves Freitas Neto, que é o diretor hoje do Conveste, né, que é o vestibular do Unicamp. Aliás, já é a segunda gestão dele como diretor, então foi ele que implementou a questão das cotas, implementou o vestibular indígena, que é uma grande conquista da Unicamp, mas diversificou as formas de acesso. Então, tem o projeto que é o Profis, que é aquele em que o aluno com mais alta nota das escolas de educação básica, né, do ensino médio público, ao redor de Campinas, todos eles vêm para a Unicamp e fazem 2 anos de um curso de acesso, a partir do qual eles já ingressam automaticamente nos cursos. Hoje a gente tem as vagas olímpicas, ou seja, os alunos com um grande desempenho numa Olimpíada de matemática, de física ou de história, entram também automaticamente. Então, por exemplo, no curso de História, nós temos 2 vagas olímpicas. O aluno ou aluna que teve medalha de prata, de ouro, excelente desempenho, faz uma prova adicional, entra no curso de História, sem passar pelo funil do vestibular. Então, essas são atitudes, assim como também usar o Enem, usar outras notas, né? Agora, tem também o Provão Paulista. Essa fragmentação, ela é positiva. Sim. A gente percebe isso sendo docente na universidade. A classe para a qual eu dou aula hoje, em 2023, não é a composição da classe que eu dava aula há 10 ou 20 anos atrás. Ainda bem, né? E ainda bem. E aí é essa transformação que nos transforma também, né? Como docentes, transforma também, nos obriga a repensar a forma de dar aula, nos obriga a repensar a prática. É isso que vai redemocratizar o acesso à universidade. No mundo ideal, existiria uma vaga na universidade para cada aluno que está no ensino médio. No mundo real não é assim, né? As tentativas de criar vagas nas faculdades particulares que foram feitas nos governos petistas, né, surtiram efeitos positivos e negativos. E as universidades públicas paulistas continuam sendo esse bastião da excelência, mas essa excelência tem que ser democratizada, né? Então, eu acho que aí não é tanto pela questão do fez a lista, não fez a lista, mas pelas formas de acesso, né? E formas de permanência também, porque esses estudantes, uma vez dentro da universidade, têm que ter garantido a sua permanência, né? A sua alimentação, a sua moradia, bolsas, né? Que o ajudem a cumprir, né? Os anos do seu curso. É dessa maneira que a gente vai transformar o ensino. Não é também sentindo-se ameaçado, né? A cada novidade. Eu acho que é tão importante
ponderação, todas essas que a senhora está trazendo aqui, professora, porque a gente está falando não só de uma lista, é muito mais profundo do que isso, né? Essa mudança, a gente está falando de tantas coisas. Por exemplo, essa ausência desses autores como Machado de Assis, o Érico Veríssimo, que vão voltar a figurar nessa lista da FUVEST a partir de 2029, então, ela sendo momentânea, e eu estou reforçando isso mais uma vez, eu queria perguntar de que maneira esses críticos, essas pessoas, por exemplo, que estão falando que seria uma espécie de prejuízo na aprendizagem desses alunos, de que forma? Porque a gente está falando de autores tradicionais, de clássicos, que são importantíssimos para a formação desses alunos, mas que eles deveriam fazer parte do ensino desses alunos como um todo, né? Durante o curso da aprendizagem no ensino médio. E aí também os representantes da USP, reitores, também o diretor executivo da FUVEST, eles fizeram um artigo defendendo justamente essa lista, dizendo que tradicionalmente o cânone literário tem valorizado autores já consagrados que não podem ser negligenciados na formação dos estudantes. Quer dizer, que isso vai permanecer ou deveria permanecer, quando a gente está falando aqui nas escolas, mas que essa é uma abertura para outras criações literárias, então enriquecer mais o aprendizado desses alunos, desses adolescentes, desses jovens, trazer reflexão, outros tipos de reflexão para esses vestibulandos. Então, qual que é a importância quando a gente fala, por exemplo, de um estudante ter contato com obras como a da Conceição Evaristo ou a da Anísia Floresta? Eu fiquei, assim, muito animada de imaginar se eu, na época que eu era estudante, pudesse ter contato com a obra da Anísia Floresta tão cedo, tão jovem. O que isso contribui para a aprendizagem, né? Eu imagino que essa reação alarmada e alarmista deve ter passado numa espécie de telefone sem fio. Eu imagino até que algumas pessoas corroboraram essa carta protesto um pouco porque receberam a notícia assim, a USP falou que Machado de Assis deixou de ser importante. Alguma coisa assim que chega muito, muito torto, né? E nunca se tratou disso, inclusive porque esses autores do cânone não vão deixar de ser tratados na escola. Eu acho que as pessoas confundem a lista que uma universidade faz de leitura, que é uma lista obrigatória, mas não exclusiva, com o que são as bases nacionais comuns curriculares, o que tem que ser estudado em cada disciplina, etc. Então, aí eu acho que não é uma questão de má fé, eu acho que é uma questão de desconhecimento profundo sobre a realidade da educação básica. Sobre isso, as pessoas podem ser criticadas. Eu acho que a universidade já passou essa fase, que era legal a universidade achar que ela estava nos píncaros, né? E que ela não precisava entender como é a educação básica. Ela deve entender como é a educação básica. Então, partindo do princípio que a lista não é exclusiva, de que os autores podem entrar e sair da lista, de que as pessoas não vão deixar de saber quem é Machado de Assis, se é que elas sabem. Porque eu volto a insistir que no ensino público médio, os alunos estão lendo resumos, estão assistindo série da TV que recontou a história clássica. Então, não é a leitura e a compreensão profunda, né, transformadora que a literatura nos traz, não está sendo ameaçada pela lista da FUVEST, não. A ameaça está em outros lugares. Mas aí vamos pensar nisso que você sugeriu aqui, nos ganhos, né? O que significa, para uma jovem estudante de 14, 15 anos, indo para o ensino médio, ler autoras, né? Não ler autores homens descrevendo as mulheres com olhos de cigana oblíqua dissimulado, mas mulheres escrevendo sobre a sua realidade, sobre a sua época, sobre a sua visão, né? Quantas portas se abrem para essas mulheres que são autoras, né? E quantas mulheres no século XIX não escreveram sob pseudônimo de homens,
para poder ser publicadas, quer dizer, nem o nome de mulher elas poderiam carregar. Então, por que de novo negar o nome, né, e o lugar dessas mulheres e a importância da produção? Dá também a impressão de que se diz que mulheres estão fazendo uma literatura menor. Colocou na lista, tirou os grandes nomes para favorecer. Elas não precisam ser favorecidas por ninguém. Elas também são literatas. Nós não estamos fazendo uma concessão de dar a mulheres autoras um lugar que elas não mereçam. A gente só está discutindo quem faz as listas, quem decidiu quem iam ser os grandes nomes, quem decidiu quem ia entrar naqueles livros que a gente tinha, grandes obras da literatura brasileira, quem é que escrevia aquilo e não colocava, por exemplo, uma Anísia Floresta ou outras autoras, a Maria Firmina dos Reis, outras autoras. Por que elas não estavam listadas? Vamos transformar isso para a história da arte. Compra na década de 2000, você vai lá na banca de revistas e compra grandes gênios da pintura. Tem uma mulher, duas. Né? Agora, por sorte, vai ter 2, 3 mulheres. Não existem pintoras? Sim, existem. Só que elas não estão na academia, não estão nas paredes dos museus, e aí elas entram numa espécie de invisibilidade, de inexistência. Esse cálculo já foi feito. A quantidade de mulheres que estão nos quadros, vestidas ou desnudas, versus a quantidade de artistas mulheres que foram musealizadas, ou seja, os seus quadros foram comprados por um museu e estão na parede, é gritante. Leva isso para a questão da arquitetura, né? Existe só arquiteto homem? Não. Então, por que quando a gente puxa pela memória, a gente só lembra nome de arquitetos homens? Então, eu acho que é uma briga muito maior do que imaginar que o autor que eu estudo e sobre o qual eu escrevi várias teses está ameaçado de esquecimento ou não. Não está. Eu acho que a luta é outra e a gente tem que entender a luta das universidades, esse esforço todo por se modernizar um pouco, né? Por ampliar as formas de acesso. Tem muito caminho a ser percorrido, a Unicamp tem caminho a ser percorrido, a USP tem, na minha opinião, um caminho ainda maior a ser percorrido para democratizar suas formas de acesso. Então, vamos ajudar a percorrer esse caminho. Professora, eu tenho uma última pergunta que eu queria trazer um trecho aqui de um artigo que foi publicado no site A Terra Redonda, que se propõe a ser um espaço de reflexão crítica. Então, vou abrir aspas, e esses professores, esses autores dizem o seguinte: o critério de seleção de um único perfil de autoria, falando justamente da lista, né, tampouco guarda coerência com a inclusão, dada a exclusão de escritores negros, a representação LGBTQIAPN+, e a dos povos indígenas. Em outro traço, a produção letrada do Brasil Colônia desapareceu do rol de obras num provável descarte do que se acredita antigo, entre aspas, né? E aí eu fecho aspas aqui, e vale ressaltar que dessas autoras, dessas 9 autoras dessa nova lista que foi proposta, 3 são mulheres negras. A senhora acha, professora, que a lista de fato desconsidera outros marcadores sociais, questões de interseccionalidade? É uma questão que também precisa ser aprofundada, como essa que a gente conversou agora, de incluir, por exemplo, escritores indígenas. A senhora, por exemplo, citou aqui Ailton Krenak, enfim, e outros autores consagrados da literatura indígenas e outros marcadores aqui, como eu disse. Sim, uma lista de leituras ideal teria que passar por todos esses pontos, né? E teria, sim, que trazer, talvez, não exatamente o autor LGBTQIAP+, mas alguém que traga essa reflexão, né, sobre essas questões, autores indígenas, sem dúvida, outras linguagens, como, por exemplo, a música, né, que a gente está fazendo na Unicamp, sem dúvida. Nesse documento em específico que você leu, eu acho que essa justificativa parece atrasada, porque ela só aparece a partir do momento em que foi feita uma lista só de mulheres. Sim. Em 2017,
ninguém fez uma carta para dizer, que horror, vamos colocar negros, negras e LGBT indígenas na lista da FUVEST. Então, me parece uma mobilização a posteriori para dizer, foi radical, mas não foi o suficiente. Então, sim, pode ser uma crítica válida. Então, vamos esperar que daqui a 3 anos, ou tem mudanças pequenas que pode fazer também na lista de um ano para o outro, se eu não me engano. Mas daqui a 3 anos a gente tem, então, uma lista mais radical ainda que essa. Mas aí, então, não é para ameaçar o cânone, né? Tem que escolher. Ou você quer que os escritores do Brasil Colônia sejam lidos, ou você quer que sejam lidos os que a gente sempre teve, né? Essa de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, etc. As listas são públicas. Ou você quer fazer uma lista enorme que os alunos não vão conseguir ler, porque vai ser muita coisa. Então, assim, ajustar o argumento para que ele seja um argumento de boa fé em busca de uma lista ideal. É isso, professora. Quero agradecer muito. Que conversa importante que a senhora trouxe aqui. A professora Cristina Meneghello, historiadora, docente da Universidade Estadual de Campinas, também coordenadora da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Foi um prazer te conhecer, conversar com a senhora, te ouvir, as suas ponderações aqui. Acho que é muito interessante a gente pensar de uma outra forma, como uma medida que já estava atrasada, que a gente precisava fazer alguma coisa a respeito disso. É isso, né? Eu acho que a hora é agora, e a senhora trouxe isso muito bem, então quero te agradecer. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, espero ter contribuído para que a gente consiga ter uma universidade cada vez melhor, é isso. Sem dúvida, é o mais importante. Até a próxima. Obrigada, professora. Até, obrigada. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Agora você fica com o Videocast Mercado e Investimentos. Na sequência, às 5 horas da tarde, tem Rolê ICL. E depois tem ICL Notícias, segunda edição, às 6 horas da noite. E eu lembro sempre a você que nos assiste em vídeo, que também tem a versão em podcast do Em Detalhes, que traz trechos exclusivos e também detalhes do podcast que você não encontra aqui nessa versão em vídeo do programa. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até amanhã. Olha, o Padre Júlio Lancelotti tem uma mensagem importante e um convite para te fazer. Padre Júlio. Não, junto com o Leonardo Boff e o Chico Pinheiro, participe desses episódios, lute com esperança e pela esperança. Participe, vamos refletir juntos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Lourenço, eu sou professor de História e divulgador científico e eu tenho um convite especial para você, que ama futebol, mas sobretudo entende que futebol não é só um jogo. Eu tenho um convite para você participar do meu curso aqui no Instituto Conhecimento Liberta, O Mundo Acontece Entre Copas. Essa é uma viagem no tempo em que a gente pode observar fenômenos políticos, sociais, culturais que impactaram a história contemporânea, observando as Copas do Mundo. Então, se você entende que futebol, história, política, cultura, economia estão todos entrelaçados, não deixe de assistir o curso O Mundo Acontece Entre Copas aqui no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.